A graça e a paz, povo apostólico, amém. Vamos ficar de pé nessa tarde. Vamos agora, nesse momento, você vai se despertar aí, porque eu sei que todos aí que almoçaram, está nesse momento aí com aquele soninho, não é? Aquele sono, aquele olho pesado. Mas eu quero profetizar na tua vida que essa tarde é uma tarde profética. Você vai andar sobre uma palavra profética nessa tarde. Quem crê, quem precisa ser tocado nas áreas da sua vida. Quantos estão com áreas aqui atrofiadas na tua história? Quem sabe você entrou aqui nessa tarde dizendo: é mais uma conferência. Não, meu irmão, o Senhor tem bênção para você. E Deus vai tocar na área que está morto, na área que você está atrofiado, na área que você não frutifica mais, na área onde a sua terra está seca e sedenta. Deus vai entrar com vida. Levanta a sua mão direita nesta tarde. Você vai dizer que ainda tem vida aí, ainda tem vida aqui. O nosso Deus está presente e Ele vai manifestar o teu poder sobre a sua história. Você não vai voltar para a sua cidade como você chegou aqui. Estenda a sua mão ao altar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela tem efeito. Põe a mão agora diante dessa palavra. Diga: Deus, eu quero viver as tuas maravilhas. Eu quero viver, Senhor, o que a tua palavra diz, porque a palavra de Deus é viva. Você crê? Você crê? Amém, igreja? E quem tem vida aí? Quem pode levantar a sua mão profética hoje? E você vai dizer: morte nessa área da minha vida. É na área financeira, é na área sentimental, nada está acontecendo. Você vai levantar a sua mão e vai dizer que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é para você desistir. Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você, é eu quem darei a última palavra. Você viverá daquilo que Deus prometeu para você, amém? Levante bem alto as suas mãos e nós vamos declarar: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe. Vai, igreja, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo. Olha o que Deus está fazendo. Ainda tem vida e vou voltar a viver. Existe vida. Oh, você pode glorificar o teu Deus. Você pode dizer que é Ele quem dá a última palavra. Quando eu pisei no solo americano, eu disse para Deus: Senhor, a minha esperança acabou. Eu sinto, Deus, que eu fui podada, mas o Espírito Santo de Deus falou um dia comigo: a árvore minha podada é para crescer, não é para morrer. E quando os galhos são podados, você não entende nada. Você pensa que vai morrer. Essa situação que você está passando, escassez, você pensa que não vai suportar. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, porque eu quero deixar essa palavra aqui, que é por ela que eu me movo, que é por ela que eu vivo, que é por ela que eu existo, é por ela que eu vou mover. E eu creio nesta tarde, igreja, que o povo apostólico precisa começar a tomar posse da palavra do Senhor com categoria. Abre a sua Bíblia, Atos 17, 28, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ah, Espírito Santo, como eu te adoro, Senhor. Muito obrigada, Senhor, nessa tarde, Pai. A palavra de Deus é linda. Os irmãos podem colocar Atos 17, 28. Irmãos, desde 2013 que eu não ministro em conferências. Quem esteve aqui em 2013 que eu ministrei sobre a amendoeira, lembra? Lembra? Quem aqui viveu a amendoeira? Eu vivi a amendoeira lá na América. Eu pude viver o galho seco, pude viver o fruto. E glória a Deus, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Você vai gritar bem alto para o inferno ouvir: porque nele vivemos
nos movemos e existimos. Quem crê? Quem vive para Ele? Quem se move para Ele nessa tarde? Quem existe por Ele? Preste bem atenção, meu irmão. Podeis assentar. Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. Eu amo a palavra. Eu amo o contexto. Eu amo as coisas que a palavra do Senhor nós conseguimos extrair de um texto. E eu estava estudando sobre Paulo, porque eu amo Paulo. Eu gosto demais daquela atitude de Paulo quando ele fala nessa palavra, quando ele chega em Atenas. Os irmãos podem ler e depois discorrer toda a história. O discurso de Paulo em Atenas. E Deus, ele estava movendo o meu coração de uma forma gloriosa, porque eu falei para Deus desde o momento que eu fui para a América. Falei, Senhor, eu estou obedecendo, porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando você vai tomar uma atitude para obedecer, você precisa viver essa obediência. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em obedecer. Mas quando você diz não para aquilo que agrada o coração de Deus, Deus vai te dar forças para você viver por Ele e o plano que Ele tem para você. Porque quando vivemos para Ele, nós sabemos que vai ter contrariedades. Nós sabemos que vai ter oposição. Nós sabemos que nós vamos ter enfrentamento contra o inferno. Mas levanta a tua mão direita, porque aquele que fala é aquele que te sustenta. Aquele que fala é aquele que vai com você. Aquele que fala é aquele que te fortalece. E Paulo entrou em Atenas, num lugar onde havia filósofos, num lugar onde havia homens de conhecimento, num lugar onde eles subiam para falar de curiosidades, para falar de situações, daquilo que estava acontecendo. Vamos falar, conjecturando nos dias de hoje. Quantas informações nós temos obtido através de redes sociais. Tem hora que você ouve um profissional dizer, vai para a direita. Emagrecer, fazer jejum intermitente, não pode. Alguns profissionais dizem, melhor você fazer o intermitente, que vai dar certo. Não é assim? Quantas informações nós temos obtido nessas redes sociais e com pessoas que às vezes estão à nossa volta. Mas existe algo muito forte no meu coração, que eu sempre peguei do bispo, porque eu me lembro nas escolas bíblicas, o bispo sempre diz assim, e o que diz a palavra? Consulta a palavra primeiro. Consulta o que a palavra de Deus está dizendo. Quando eu comecei a ler este texto, eu vi que Paulo, quando ele chegou em Atenas para ministrar o Deus poderoso, irmãos, eu creio que é até assim, uma forma como nós estamos vivendo hoje. Você sente que a sua voz é pequena, você sente que a sua voz é incapaz. Você acha que você não tem voz. Você acha que você está, às vezes, fazendo um vídeo e você acha que você não está alcançando ninguém. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Se você vive Cristo em você, você também vai ver vida em tudo aquilo que sair da tua boca. Levanta a tua mão, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se você tem vida dentro de você, Deus vai fazer florescer tudo que está à sua volta. Paulo, onde ele chegava, não importava a oposição, não importava quem lutava contra ele, não importava se havia cadeias, não importava, porque Paulo sabia quem ele era. Agora põe a mão no seu coração. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Você sabe dizer em uma palavra quem eu sou? Você sabe expressar sem aquilo que você faz, mas exatamente no que você é? Será que você consegue falar para Deus assim, Senhor, eu sou forte? Fecha seus olhos. Será que você consegue imaginar uma palavra que às vezes está lá no íntimo do seu coração, que Deus já disse que você é, mas você não acredita?
Todos já colocaram rótulos em você dizendo que você é fraco, que você é fracassado, que você é uma fracassada. Talvez colocaram rótulos de situações que aconteceram lá no passado e você não é mais essa pessoa e você tem carregado este rótulo e este rótulo tem impedido de Deus agir na sua vida. Quem sabe você entrou aqui e você entrou aqui já está morto ou morta, acreditando em tudo que já falaram sobre você. Mas Deus, eu vim aqui para dizer para você, não importa os rótulos que te colocam, não importa aquilo que falam sobre você, levanta a sua mão direita, porque Deus, Ele não fala o que os homens falam sobre você. Deus não olha a sua aparência, Deus conhece o teu coração. Quantas pessoas estão perdendo a sua verdadeira identidade, porque eles se comparam, porque a minha irmã, irmãos, olha só, todos os estudos que eu faço com o pastor Samuel, eu falo para ele, impressionante que a nossa maior batalha, a nossa maior luta, são com os próximos, são com aqueles que às vezes você fala assim, esse fez isso, e Deus, Ele só te dá a oportunidade para você crescer, para você não se mover por as circunstâncias que acontecem. Se eu esperasse as circunstâncias melhorar, eu nunca moveria. Mas eu vim aqui para falar profeticamente para você. Não espere as circunstâncias melhorarem para você mover em Deus. Porque Deus, Ele quer que você mova pela fé. Por Ele nos movemos. Será que você pode levantar sua mão direita hoje? Será que você consegue enfrentar essa situação que você está passando aí hoje? Será que você consegue enxergar aquilo que Paulo, ele olhou ali e falou assim, olha, o cenário está difícil, porque ali havia todo tipo, vamos pensar assim, de ministros, falando de um Deus, de um ídolo. Porque quando Paulo chegou ali, a palavra de Deus diz que o espírito dele se comoveu com o lugar da idolatria que havia em Atenas. Mas Deus levou ele ali para um propósito. Você não está no lugar errado, você não está na igreja errada, você não está na família errada. Talvez você esteja questionando às vezes com Deus, Senhor, porque a minha família é tão difícil, porque eu tenho irmãos tão difíceis, porque as pessoas da minha família não entendem o meu chamado, porque pessoas que estão comigo às vezes não conseguem ver o agir do Senhor. Mas preste bem atenção, o que está dentro de mim é que prevalece. O que está dentro de você é o que vai prevalecer. O que você tem ouvido, o que você tem assistido, preste bem atenção, pela ciência diz que tudo que você vê, tudo que você ouve, você sente. Então se você estiver ouvindo demais coisas que não são bênção, você também vai sentir coisas que são ruins. Preste bem atenção. Pega um filme aí, assiste um filme, e tudo que você vê, você ouve, você não fica assustado? Você não fica com medo? Você não sente atemorizado? O que é que você tem consumido? O que você tem consumido? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Quais são as músicas que têm entrado dentro da sua casa? Quais são as músicas que têm entrado no seu carro? Ei, jovem, eu quero falar com vocês, porque o Senhor ainda continua sendo Deus, e Ele não divide a adoração dEle, porque Ele quer uma adoração pura, genuína, de um coração que está inclinado a Ele. Ele ainda continua sendo Deus, que merece toda a honra, toda a glória, e Ele não divide a glória dEle com música secular. Ai, não sinto nada, é só uma vibezinha. Meus amigos estão ouvindo, não tem problema nenhum. Ei, meu querido, levanta sua mão direita. A santidade continua sendo santidade. Deus está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu vim aqui dizer algo importante para você. Quando eu e o pastor Samuel entramos na América, irmãos, só eu, ele e minha filha. Eu me lembro que eu falei até para o bispo, nem para desviar ou servir. Eu falei, Deus,
Eu já fui lá do Egito, para lá eu não volto mais. E se o Senhor me colocou aqui nesse país, eu vou dar fruto nesse país. E eu coloquei diante de Deus, sabe o que? A minha dor não vai deixar e não vai impedir de eu mover. A distância da minha família não vai impedir de eu morrer, de eu mover. Porque por Ele eu vivo, por Ele eu movo e por Ele eu existo. É assim que Paulo disse. Deus quer uma geração, igreja, que é para parar de ficar colocando o seu sentimento, porque o evangelho não é sentimento. Muitas pessoas estão sofrendo. Eu tenho atendido pessoas que sofrem conflitos emocionais, situações que às vezes ele está dentro da igreja, mas está morto, está morta. Ela está ali na igreja só cumprindo um papel. Ela está ali com uma patente. Ela está ali com um título. E Deus, Ele está olhando ali dentro do seu quarto. Quando você dobra o teu joelho dizendo para Deus: Senhor, essa carga está pesada. Essa situação eu não estou suportando, a dor eu não estou suportando. Ei, o tempo também de tirar as suas armaduras também é sério. Você precisa tirar a armadura também. Por trás desse título tem um humano. Por trás desse título tem uma mulher. Por trás desse título tem um homem. Tem uma pessoa que precisa abaixar a sua cabeça e reconhecer: Senhor, eu preciso de ajuda. Feche os seus olhos. Paulo estava em Atenas, num povo que era autossuficiente. Um povo que já estava dominando aquele tempo. Mas havia uma idolatria muito grande ali. Deus, Ele quer nesse momento mexer com o povo dele, porque também há um tempo onde o orgulho está sendo inflado cada dia. Há um tempo que a autossuficiência, que não precisa de mais de Deus, está acontecendo nestes dias. Mas Deus, Ele está chamando aqueles que estão dispostos a dizer e sofrer: por Ti eu vivo, por Ti eu me movo, e por Ti eu irei existir, Senhor. Eu não vou deixar que as minhas dores impeçam de eu fluir, impeçam de eu me mover. Quando eu estava nos Estados Unidos, irmãos, eu falei para Deus: é fácil você falar uma coisa quando você não está no contexto da situação. É muito fácil as pessoas dizerem: os Estados Unidos é o país de primeiro mundo. Mas ninguém sabe o desafio que eu e o pastor Samuel enfrentamos para estarmos ali estabelecendo uma igreja do nome. Porque todos sabem que muitas pessoas ficam comparando o tempo todo uma igreja que não é do nome com a outra igreja. Irmãos, vocês não têm noção o tanto de denominações que tem na América. Existe igreja de todo tipo, e não só igrejas, seitas. Tem seitas de todo tipo ali dentro daquele lugar. Mas sabe que uma coisa eu falo sempre para o pastor, que é interessante: essas pessoas são fiéis. Eu vim aqui chamar a atenção da igreja evangélica apostólica. Você que tem, talvez, vacilado com a sua fidelidade com Deus. Mas aconteça o que acontecer, permaneça fiel com o Senhor. Permaneça fiel mesmo que você tenha que enfrentar coisas que você pensa que não está preparado. Eu vim aqui dizer uma coisa para você: eu achava que eu não estava preparada para a fornalha de Deus, mas foi na fornalha de Deus que eu tive as maiores experiências com Ele. Foi lá na cova dos leões que eu tive as maiores experiências com Ele. Foi na bigorna de Deus que o meu orgulho foi quebrado, que eu tive que descer um pouco mais, que eu tive que depender dEle, que eu tive que saber que Ele quem estava me movendo e não as circunstâncias que eu estava vivendo. Quantas pessoas estão impedindo o agir de Deus, a obra de Deus na sua vida? Eu vim aqui falar para você que tem a semente, a chama de propagar o evangelho, de anunciar essas palavras. Não deixe o inimigo te cegar. Não deixe o inimigo bloquear esta obra que Deus tem na sua vida. Porque tem muitas pessoas dizendo assim: eu não quero isso para a minha vida. Já ouviu aqueles filhos que falam isso? Ver o pai e a mãe sofrendo no evangelho: eu não quero isso para a minha vida. Eu vim falar para esses filhos aqui, para essas filhas aqui: se tu tem um chamado, meu irmão, pode ter certeza que você vai ter um encontro com a sarça.
Levanta a tua mão direita aí, eu quero falar com a geração, com os jovens. Se tu tem o chamado de Deus, não fuja dele, porque Deus vai colocar você diante da sarça. E pode ter certeza que não existe melhor prazer de que se render à vontade desse Deus maravilhoso e obedecer tudo aquilo que Ele tem para você, porque tudo que você faz para o Senhor há uma recompensa. Há uma recompensa. Eu louvo a Deus porque quando eu e o pastor chegamos ali, nós sempre, hoje, no cenário de hoje, você pode observar o tanto de pessoas que se comparam, é ou não é? Jovens que vê, né, Instagram de um, de outro, e fica se comparando um com o outro. Ah, porque esse tem isso, o outro não tem. Ah, aquele tem um tênis melhor que o meu, aquela canta melhor do que eu, aquela faz isso. Ah, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Não se compare a ninguém, porque quando você se compara, você está negando a identidade que Deus te chamou. Quando você se compara com aqueles que estão do teu lado, e a comparação é algo muito sério, porque quando a pessoa não tem uma afirmação de identidade, quando ela não sabe quem realmente ela é e para que ela foi chamada, o propósito que ela foi chamada, qualquer coisa leva ela. Qualquer comparaçãozinha já adoece o coração, já gera uma raiz de amargura, e da boca começa a falar coisas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ah, mas eu me comparo com a minha família, eu me comparo com minha irmã, eu me comparo com fulano. Ah, mas a igreja do outro está mais cheia do que a minha. Ei, seja fiel com a sua igreja, porque Deus fala: sede fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Para de comparar o vizinho, para de comparar a grama do vizinho, porque essa comparação, um dia eu estava conversando, eu até dei risada. Nossas gramas lá são tudo bem podadas, né? Porque chega essa época, você tem que podar as gramas. E teve um dia que eu passei e falei: nossa, a grama está tão verdinha, tão linda. E tem pessoas que às vezes pensam que aquela grama toda foi bem cuidada, bem tratada. E às vezes ela é simplesmente uma grama sintética. Não teve preço, não teve lágrima, não teve um cuidado, não teve um zelo. Levanta a tua mão direita que eu vou dizer para você. Tudo que você rega, cresce. Tudo que você cultiva, frutifica. Tudo. Será que você pode pensar em tudo? Todas as áreas da sua vida que são regado, cuidado, zelado. O custo do cuidado, levanta a tua mão, igreja. O custo do cuidado, ele é muito mais prazeroso do que o custo do reparo, onde você vai ter que, às vezes, reparar coisas que você não cuidou, que você não zelou, que você não fez a sua parte. Que Deus, Ele chama a gente, quando Ele te dá uma família, Ele te dá a família para você cuidar. Se Ele deu almas no seu aprisco, Ele está dando essa habilitação para você, capacitação para você para cuidar. Mas se você também não cuidar, não cultivar, o que vai acontecer? Vai morrer. E Deus, Ele ensina para nós o quê? Eu não quero só viver. Eu também quero existir, eu também quero deixar marcas, eu também quero deixar legado, eu também quero deixar história. Eu não quero que a minha história fique somente na boca dos meus irmãos da minha casa, mas eu quero anunciar aquilo que Deus fez na minha vida. Levanta a tua mão, porque Deus, Ele quer fazer obra completa aqui. Deus não quer fazer obra pela metade, Deus não quer fazer obra, eu comecei e eu paro, não. Deus faz tudo por completo. Deus, Ele faz maravilhosamente aquilo que é preciso. Paulo, preste bem atenção. Se você viver tentando se encaixar ou competir, você vai perder quem você é. Paulo não tentou ser como filósofos de Atenas. Ele foi Paulo com uma missão. Nós não vamos vencer competição como está neste mundo, comparações, questionando por que a minha grama está mais verdinha, a grama do vizinho está mais verdinha do que a minha. Para de se comparar agora. Fecha seus olhos. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus que te chamou. Você sabe pro Deus que você vive. Você sabe do Deus que te move.
Você conhece esse Deus, porque a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, que Ele desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Desde o ventre da sua mãe, Ele diz, eu te remi. E eu te chamei para as nações. Preste bem atenção. Deus está levantando uma geração agora que não vai ficar somente aqui no Brasil, que não vai ser somente nos Estados Unidos. Deus também vai acender e reacender essa chama de missões no seu coração, para que você vá para o ID de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. O pastor Claudinir está aqui, ele pode confirmar, o bispo. Antes de me casar com o pastor Samuel, eu tinha uma chama no meu coração. Eu quero levar a palavra. Eu quero ministrar a palavra. Eu quero ir, pastor. Eu lembro que a pastora Estelinha, acho que era a missionária Estelinha, lá da Bahia, e precisava de alguém para ajudar na época. E eu estava na igreja, solteira. E eu liguei para o bispo, falei, bispo, eu queria ir, eu vou. Irmãos, aquele dia eu estava disposta a deixar tudo pelo ID do Senhor. Porque no meu coração a chama pelas almas sedentas, por vidas que muitos desprezam, por vidas que muitos não querem. Jesus tocava em meu coração. Eu te capacito, eu te encho, eu te envio. E esse desejo do meu coração era uma semente, preste bem atenção. Quem cuidou dessa semente no coração? Eu cultivei essa semente. Eu continuei confiando no Senhor, vivendo as coisas do Senhor, movendo por Ele, fazendo por Ele aquilo que Ele não vai fazer por mim e por você. Aquilo que é para você fazer, que é orar, aquilo que é para você buscar, aquilo que é para você ir na casa do Senhor. Deus não vai fazer por você na sua casa, é você quem tem que fazer. E eu me lembro quando o bispo falou para o pastor que era ele que tinha que ir. Eu me lembrei de uma palavra profética de 14 anos atrás, agora 24 anos, quando Deus usou uma missionária e falou para o meu pai, sua filha vai ser uma missionária. Levante a sua mão, aconteça o que acontecer, passe o tempo que for, o tempo daquela semente, daquela palavra profética, ela vai nascer, ela vai ser gerada. Se Deus te levantou para um ministério, pode ter certeza, não importa se o homem não te vê, no tempo oportuno de Deus, Deus se move e coloca você em evidência. Pode ter certeza. Nós que temos pressa demais, nós queremos tudo do nosso tempo, porque muitas vezes nós queremos necessidade de aceitação. Já viu aquelas pessoas que elas precisam ser incluídas, aceitas? Eu li um livro esses dias que chama A Síndrome da Mulher Boazinha. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de falar não? Porque ela precisa ser aceita. Ela precisa estar num ambiente que ela precisa de afago, ela precisa ser vista. Você já conheceu alguém assim? Uma pessoa que às vezes ela está sobrecarregada, mas alguém bate na porta da casa dela e ela fala assim, olha fulano, você tem como me ajudar em tal coisa? Ela não pode, ela está sobrecarregada, mas ela vai. Por quê? Porque ela precisa ser boazinha, ela precisa sempre dizer sim. Ela precisa ter essa aceitação diante das pessoas. E eu quero dizer aqui para você, o não existe. Deus fez o não para nós falar não. Deus também deu o não para nós nos posicionarmos. Quando é não, é não. Porque às vezes você está carregando cargas que não são suas. Às vezes você está levando coisas que não é para você levar. Às vezes Deus fala que é para você andar uma milha com o irmão ou 2 milhas. Sim, nós devemos. Mas nós devemos analisar como estamos, para poder andar um pouco mais. Sabe por quê, irmãos? Eu já pude viver isso. De fazer coisas por causa de aceitação. Eu preciso ser aceita. Se você depende, levanta suas mãos. Se você depende da aceitação dos outros para agir, você vai ser travado no propósito.
Muitos não se posicionam por medo de serem rejeitados e cancelados. Paulo não foi movido, levanta bem alto as suas mãos. Paulo não foi movido por aceitação, mas Paulo foi movido por convicção. Paulo estava em Atenas, ele sabia o Deus que ele servia. Não importava quem gostava dele ou não. Paulo não estava preocupado em ser aceito, mas ele estava ali para anunciar que o Deus vivo é aquele que converte corações. Ele estava ali para dizer: arrepende-te, hoje é dia de salvação. Quantos Deus ele tem levantado nessa última geração? Pessoas que estão com medo de se posicionar, medo de se mostrar, medo de dizer que é um cristão, medo de dizer que carrega este nome, medo de anunciar. Mas eu não, irmãos. Eu não estou preocupado se alguém está me aceitando ou não. Já tive rótulos na minha vida, porque quem me conheceu no passado vai ter que me conhecer de novo, porque eu estou a cada dia evoluindo. E se você está crescendo, se você está movendo, aquele que colocou rótulos em você no passado terá que te conhecer de novo. Deus está tirando mulheres aqui de situações que têm carregado um jugo, uma culpa, sendo que já passou. Deus já lançou no mar dos esquecimentos tudo aquilo que você fez. A palavra de Deus diz que se você confessar os seus pecados, e deixá-lo, Deus se esquece. Deus não se lembra. Se o meu Deus não se lembra, quem é o homem para se lembrar? Se o meu Deus diz quem eu sou, quem é o homem para dizer quem eu não sou? Preste bem atenção. Quantas facadas, quantas situações nós como liderança sofremos, que às vezes não somos aceitos, por causa talvez de um jeito nosso, por causa talvez de uma falha nossa. Eu quero levantar aqui para dizer algo. Somos humanos, irmãos, não somos robôs. Não somos máquinas, não somos aqueles que estão programados para ser perfeitinhos e estar bem todos os dias, porque tem dia que estamos só pela graça de Deus, e se você não tiver um olhar do Senhor, você vai acumular cada dia mais, sabe o que? Autocrítica. Você sempre vai estar criticando alguém, você sempre vai estar apontando o dedo e dizendo: essa pessoa aí, só Deus. Paulo, ele sabia que ele era aceito por Deus. E se eu sou aceito por Deus, basta. Se você é aceito por Deus na escola, se eu fosse você, já levantava a sua mão direita. Não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de ser o oposto, não tenha medo de ser a diferença, não tenha medo daqueles que estão dizendo coisas que o meu Deus não está dizendo. Meu querido e minha querida, você não precisa negociar sua identidade. Eu não negocio a minha identidade, eu não vou mudar a minha identidade só para agradar alguém. Desagrade o homem, desagrade quem está do teu lado, desagrade se for preciso. Não é não, não é não, não. Eu não vendo, eu não troco a minha bênção por um prato ali na hora da minha necessidade, um prato de primogenitura. Preste bem atenção, tem gente trocando a bênção de Deus por um momento de pecado. Eu não troco, eu fujo, se for preciso fuja como José, mas não troca o que é eterno por aquilo que é passageiro. Paulo poderia muito bem chegar em Atenas e se acomodar. Não é verdade? Ele tinha acabado de sair de Bereia. Ele tinha acabado de vencer Bereia. Sabe quando a gente termina uma luta, gente? Quando não passa uma semana tem outra. Deus está habilitando pessoas aqui hoje. Deus está habilitando pessoas aqui hoje. Não recua, não tenha medo. O inimigo está furioso, mas o teu joelho está sendo ouvido. As suas lágrimas Deus está ouvindo. O seu secreto Deus está escutando. Não recue, porque Deus ele vai ser com você. Sabe de uma coisa? Quando eu cheguei num momento de viver
não só o que eu falava, mas viver o evangelho. Eu falei para o pastor Samuel um dia, eu vou morrer. Samuel, eu vou morrer. No primeiro ano de América. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque era uma dor muito grande. Era uma situação que eu falava assim, isso está maior do que eu. Vou ensinar uma oração para você nessa manhã, nessa tarde. Quando algo estiver maior que você, levanta sua mão. Tudo que você foca cresce. Preste bem atenção. Grita bem alto, tudo que eu foco cresce. Tudo que eu foco cresce. Eu vou dar 1 minuto para você focar agora, mudar a sua visão agora daquilo que você estava focando na dor e colocar o foco agora na sua vitória. Focar agora naquilo que você quer ver. Focar agora na porta que vai se abrir. Focar agora no objeto que vai se mover de lugar. Focar agora naquilo que Deus vai abrir a porta, vai tirar as cadeias, vai mover as muralhas. Foca agora, porque eu precisei conhecer este Deus de verdade. Sabe aquela fé que você usou lá no começo da sua conversão? Sabe? Aquela fé lá no começo, quando Deus desenvolveu coisas na sua vida. Deus precisa também fortalecer você e desenvolver a sua fé. Deus não quer que nós tenha aquela fé. A Bíblia diz a fé do tamanho de um grão de mostarda. Pois sabe o que eu falei para Deus? Pois eu quero que a minha fé cresça. Eu não quero mais que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Quero ver coisas acontecerem. Quero ver agora situações começar a desenrolar. Igreja, eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz que se você tiver fé sem duvidar, você vai ver montanhas se mover de lugar. Levanta a tua mão direita aí. Como está a tua fé? Você está precisando desenvolver essa fé. Quem sabe você está dizendo aí, ó, meu filho, eu abandonei. Essa situação já era, esse casamento não vai mais dar certo. Para de focar nessa desgraça que está acontecendo e foca na solução. Começa a dizer, eu já estou vendo acontecer. Eu já estou vendo a porta se abrir. Eu já estou vendo o meu filho aqui no banco. Eu já estou vendo o meu marido louvando a Deus. Eu já estou vendo o meu emprego. Agora eu venho a uma coisa que eu quero falar aqui para você. Quando eu comecei a escrever meu livro, pergunta para o pastor. Eu já tinha muitas escritas. Deus estava movendo a minha fé em situações que eu pensei assim, Senhor, qual é o propósito? Porque eu quero ser uma pessoa que vai gerar propósitos. Eu quero ser uma pessoa semeadora. Eu quero ser uma pessoa que levanta outros. Como a palavra de Deus diz. Como é que o Senhor quer me usar? Além desse limite que eu estou aqui na América, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero anunciar este nome que está acima de todo nome. Eu quero mostrar para aquele que venceu a morte. Eu quero mostrar para aqueles que eles pensam que é o fim da tua vida, que quer tirar a sua própria vida. E Deus, ele chega no ônibus e diz, basta, você é especial para Deus. Porque foi assim que Deus fez comigo no passado. E essa fé foi movida lá. Mas Deus falou para mim, agora eu quero mover mais. Eu vou mover sua fé. Eu vou mover você para o sobrenatural. Quando eu tive a minha Ana, preste bem atenção, era estéril. Eu não podia gerar. Eu não podia ter filhos. Mas o Senhor usou 2 pessoas para segurar uma do meu lado, outra do outro e me levar diante de uma palavra. E aquela palavra era profética. Deus falou para mim assim, você vai andar sobre essa palavra. E a hora que você começar a andar sobre ela, eu vou abrir a sua madre. E Deus abriu, igreja. Mais uma vez Deus moveu a minha fé. Mais uma vez eu já estava vivendo por Ele, movendo por Ele e existindo por Ele. Preste bem atenção. Deus está querendo que você tenha uma identidade despertada nessa tarde, para você crer que Ele ainda continua sendo Deus do impossível, que Ele ainda continua sendo Deus que move no sobrenatural. Queira Massaia Lamayarachaia, Orachamadarabavachei. O Espírito Santo de Deus está aqui. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Pastor Samuel e Ana, chegamos lá só com um nome, uma mala cada um. E Deus foi movendo.
Eu não movo pela minha dor. Eu não movo pelo meu fracasso. Eu não movo pelas vozes, eu não movo pelo eco, eu movo pela palavra. E quando a palavra fala, ela não volta vazia. Se Deus diz que a nuvem andou e aquele povo andou, então é sobre essa palavra que eu quero andar e viver, porque é assim que Deus quer. O povo que segura, não, que tem a marca dele. Você anda nele, você anda no profético. Todos os dias, você carrega o próprio fôlego do próprio Deus. Deus é maravilhoso. Eu creio que quando eu cheguei, eu e o pastor, falei, Deus, como que o Senhor deseja que eu continue? E eu comecei a escrever. Eu estava um dia na internet. Veja bem, a internet é uma ferramenta. Se você não souber usá-la, você vai ferir, você vai machucar. Mas se você souber usar, você vai edificar vidas. Você vai abençoar vidas. Eu tenho pessoas que eu conheço de outros estados, lá nos Estados Unidos, pessoas que eu nem sei quem são. Essas pessoas são abençoadas através das mensagens que eu ministro ali, nas redes sociais. Deus, Ele quer levantar um povo, uma geração como Paulo, que se levanta para anunciar, mesmo com tudo dizendo o oposto, mesmo com todos dizendo, olha, você está correndo risco, mesmo que todos acham que você não tem voz. Levanta a tua mão direita nessa tarde, porque Deus vai te dar uma voz profética. Deus vai te levantar neste tempo para ser uma voz profética nessa geração. Você vai começar a anunciar a palavra, você vai começar a ministrar os louvores, você vai começar a ser usada nas visitas, você vai começar a ser usada no profético, você vai começar a ser usada na oração, e Deus vai edificar a cada dia o chamado que Ele tem para você, porque você nasceu para um propósito. Cutuca quem está aí do teu lado. Eu nasci para um propósito, diga. Não vai dizer quem o mundo diz quem eu sou, mas eu vou dizer quem o meu Deus diz quem eu sou. O meu Deus diz quem eu sou. Você nasceu para ser a resposta de Deus, igreja. Você nasceu para um propósito. Se Deus te fez sair da madre da sua mãe, você já nasceu para um propósito. Você não é um acaso, você não é um fracasso. Pode ter acontecido dores na sua história, mas foi passado. E Deus tem poder de curar completamente. Fica de pé. Espírito, eu vou entregar o que Deus ministrou em meu coração. Porque se nós movemos por Ele, toda paralisia, toda sequidão, tudo que você estiver vivendo, nesse exato momento, nesse tempo que você está vivendo, se você tem a fé, e se você precisa renovar a sua fé nessa tarde, levanta a sua mão. Nós vamos profetizar que a fé que move, você está recebendo ela hoje. Você está recebendo essa fé, porque muitos pararam por dentro, continuam por fora mecanicamente, mas Deus, Ele quer reacender essa fé dentro de você. Você não vai usar mais a fé lá do passado. Hoje Deus está desenvolvendo a sua fé. Hoje Deus está dizendo para você, toda a luta que você passou foi necessária para a sua fé aumentar cada vez mais. A sua fé que foi para abrir o mar, não vai ser mais só para abrir mar, vai ser para você ver sarça ardente, vai ser para você ver maná descendo do céu, vai ser para você começar a ver o sobrenatural. Você vai começar a ver o que você não via. Deus vai começar a mover a sua oração. Você vai passar de 10 minutos de oração para 1 hora, e quando você menos esperar, Deus está levantando você como intercessor, e a oração que você fizer, Deus vai operar grandiosamente.
Sabe o que Deus fez comigo na América? Deus me levantou em intercessão, igreja. Sabe por quê? Porque muitos querem holofote, mas poucos querem o quarto escuro. Poucos querem o quarto de joelho. Mas eu quero profetizar sobre a sua história. Vá para o quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai no secreto, que ele te recompensará. Mover-se em Deus é ser guiado pelo Espírito, não pelo medo, não pela ambição, não pela vaidade. Deus está habilitando mulheres de oração aqui hoje. Deus está chacoalhando suas estruturas para você ir para o secreto. Chega de pedir para Deus: eu quero o microfone, porque aquilo que Deus tem no seu quarto, meu irmão e minha irmã, é bem maior do que aquilo que os holofotes podem se mostrar. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter renovo, vai ter restauração. Esse livro aqui, ele foi gerado por oração. Esse livro aqui, honra, toda glória seja dada ao Senhor. Porque uma pessoa me viu na internet e disse assim: você é uma mulher de fé. E eu gostaria muito que você me falasse, anunciasse um testemunho que você tem de vida. E naquele momento eu falei assim: eu tenho vários testemunhos de vida. Meu pai é um testemunho vivo. Eu não sei se ele está aqui, mas assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo: começa a contar do início, quando eu fiz a obra na sua vida. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça do lamaçal que Deus te tirou. Não se esqueça das correntes que foram soltas quando Ele te libertou. Não se esqueça de quando Ele operou, quando o homem não pôde fazer nada por você. Não se esqueça do que Deus fez, igreja, porque Ele permanece fiel. E eu louvo a Deus, aqueles que querem adquirir asas da transformação. Este livro eu ministro sobre testemunhos da minha história, mas também aqui tem ferramentas para você praticar e fazer, para você ter autoconhecimento, de você se conhecer cada vez mais. E aqui também está a aplicação da oração, que essa é a maior ferramenta do cristão. Tenha uma vida de oração. Que Deus abençoe a igreja.